Saturno possui inúmeras luas, mas durante muito tempo, Mimas foi considerada a mais sem graça e menos interessante de todas. A única característica que realmente a diferenciava das outras luas era a enorme cratera Herschel. Graças a essa cratera, essa pequena lua tem uma aparência muito parecida com a famosa Estrela da Morte da franquia Star Wars. Olá, pessoal! No entanto, pesquisas recentes revelaram que Mimas está longe de ser um astro tão simples e, na verdade, esconde um segredo surpreendente. Mas afinal, que segredo é esse? Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E agora, hora de revelar tudo para vocês nesse vídeo. Então, hora da gente começar. O que sabemos sobre Mimas? Mimas foi descoberta ainda no fim do século XVIII. Durante muito tempo, o único motivo pelo qual Mimas chamava atenção era o seu pequeno tamanho. Seu raio é de apenas 198 quilômetros, o que faz dela um dos menores corpos esféricos de todo o sistema solar. Seu semi-eixo maior orbital é de 185 mil quilômetros, e ela completa uma volta ao redor de Saturno em cerca de 22 horas e meia. Mimas é composta principalmente por gelo de água, e sua superfície é extremamente brilhante, refletindo cerca de 80% da luz solar. No entanto, só depois que foram obtidas as primeiras imagens detalhadas de sua superfície é que se percebeu que Mimas talvez não fosse um corpo celeste tão graça quanto parecia. A cratera, batizada de Herschel, em homenagem ao astrônomo que descobriu essa lua, ocupa cerca de 1/3 do diâmetro de Mimas. Se essa proporção fosse aplicada à Terra, essa cratera seria maior do que todo o continente australiano. As paredes dessa gigantesca cratera têm cerca de 5 quilômetros de altura, e sua profundidade máxima chega a aproximadamente 10 quilômetros. Foi justamente essa cratera que deu a Mimas sua aparência tão característica e fez com que essa lua passasse a ser conhecida como a Estrela da Morte. É curioso pensar que o filme de George Lucas foi lançado antes mesmo da descoberta da cratera Herschel. O impacto que deu origem a essa cratera foi tão violento que Mimas esteve a um passo de ser completamente despedaçada. E adiantando um pouco o assunto, é possível que esse impacto também tenha dado a Mimas outra característica muito mais inesperada. Um silêncio misterioso. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que Mimas era um corpo celeste extremamente tranquilo. Sua superfície é coberta por incontáveis crateras, o que indica que ela não passou por nenhum tipo de renovação durante um longo período. Em outras palavras, Mimas não possui nada parecido com vulcões de gelo nem qualquer outro tipo de atividade interna. Rigorosamente falando, isso não era algo particularmente estranho. Durante sua formação, os corpos celestes são comprimidos pela própria gravidade. E quanto maior sua massa, mais intenso é o aquecimento do seu interior. Esse é um princípio fundamental que se aplica tanto às estrelas quanto aos planetas e também às pequenas luas. Pequenos blocos de rocha espaciais praticamente não se aquecem e permanecem geologicamente mortos durante toda a sua existência. Corpos um pouco maiores conseguem aquecer seu interior, mas acabam esfriando com o tempo. E quanto menor a massa, mais rápido isso acontece. Como Mimas é um corpo celeste relativamente pequeno, seria perfeitamente natural que tivesse esfriado completamente há muito tempo. No entanto, Mimas não é um corpo isolado, mas sim uma lua de Saturno, um planeta gigantesco e extremamente massivo. A poderosa gravidade de um planeta desse porte agita continuamente o interior de suas luas, impedindo que esfriem por completo. O exemplo mais conhecido disso é Io, o corpo celeste mais vulcanicamente ativo de todo o sistema solar. O silêncio congelante de Mimas contrastava fortemente com a intensa atividade de Encélado, outra lua de Saturno. Encélado é apenas um pouco maior que Mimas, e além disso, orbita Saturno a uma distância ainda maior. Por isso, do ponto de vista geológico, também deveria ser um corpo morto. Mas na prática, a realidade era completamente diferente. Encélado apresenta uma atividade geológica extremamente intensa e é um dos poucos corpos do sistema solar exterior onde já foram observadas erupções ativas. É verdade que a sua superfície também possui regiões antigas e tranquilas, repletas de crateras, mas uma parte considerável dela é relativamente recente.
Muito provavelmente, sob a superfície de Encélado existe um oceano, assim como acontece em corpos maiores, como a Europa. Esse mistério envolvendo Mimas intrigou os cientistas durante muitos anos. Se a atividade de Encélado é causada principalmente pela influência gravitacional de Saturno, então Mimas, que está ainda mais perto do planeta, deveria sofrer um efeito ainda mais intenso e também ser igualmente ativa. Então, qual é a causa dessa anomalia? E, acima de tudo, qual das duas é realmente a anormal? Será que Mimas é silenciosa demais ou Encélado é ativa demais? O oceano mais jovem. Quem forneceu as pistas para desvendar o mistério de Mimas, de Encélado e de tantos outros enigmas do sistema de Saturno foi a famosa sonda Cassini. Embora sua missão tenha chegado ao fim em 2017, a quantidade de dados coletados foi enorme e sua análise continua até hoje. Foi somente em 2024 que foi publicado um estudo sobre o movimento orbital de Mimas, combinando os dados da Cassini com observações obtidas por instrumentos modernos. E os resultados foram inesperados. O comportamento orbital dessa estrela da morte simplesmente não podia ser explicado por um modelo em que ela fosse um corpo totalmente sólido, congelado da superfície até o núcleo. Em outras palavras, deve existir um oceano escondido em seu interior. Há vários aspectos surpreendentes nessa descoberta, mas o mais intrigante deles é que esse oceano subterrâneo não dá absolutamente nenhum sinal de sua existência. Nos corpos celestes localizados além da chamada linha de neve, esse oceano subterrâneo ocupa uma posição equivalente à do manto na Terra, nos planetas rochosos e na Lua. No entanto, como a água é muito mais fluida e móvel do que o manto, sempre se acreditou que corpos com oceanos subterrâneos apresentariam algum indício dessa presença na superfície, como criovulcanismo, fraturas ou erupções periódicas. Mas, como já vimos, Mimas não apresenta nenhum desses sinais. Isso pode ser explicado se a camada de gelo de Mimas for bastante espessa. Se o oceano estiver localizado a cerca de 30 quilômetros abaixo da superfície, ele não conseguirá atravessar essa espessa e densa camada de gelo para chegar ao exterior. Mais surpreendente ainda é que o oceano de Mimas aparentemente é muito jovem. Enquanto se acredita que os oceanos subterrâneos de Europa e Calisto existiam desde a formação desses corpos celestes, Mimas teria desenvolvido o seu há no máximo cerca de 15 milhões de anos. Isso significa que essa lua realmente congelou completamente, como se esperava, mas que depois algo voltou a aquecer o seu interior. Os cientistas acreditam que a causa tenha sido uma verdadeira dança gravitacional com outras luas de Saturno. Em determinado momento, a órbita de Mimas tornou-se uma elipse mais alongada do que a atual. Como consequência, a enorme gravidade de Saturno passou a comprimir e esticar Mimas com muito mais intensidade, gerando uma enorme quantidade de calor por atrito de maré. Foi esse calor que derreteu o gelo existente nas regiões mais profundas do seu interior. Depois que o oceano subterrâneo se formou por completo, a órbita voltou ao estado em que se encontra atualmente. Esse cenário, no qual o oceano subterrâneo se forma gradualmente, explica muito bem tanto a órbita atual de Mimas quanto a ausência de sinais evidentes de atividade geológica em sua superfície. Se a crosta de gelo começou a ficar mais fina há apenas alguns milhões de anos, realmente ainda não houve tempo suficiente para que grandes estruturas tectônicas se formassem. Uma janela para o passado. Pode-se dizer que o estudo do Oceano de Mimas será um dos grandes objetivos dos futuros cientistas planetários. Como já mencionamos, enquanto os oceanos de luas como a Europa têm praticamente a mesma idade que os próprios satélites, o Oceano de Mimas é muito mais jovem. Estudá-lo poderá revelar como o oceano subterrâneo recém-formado evolui durante seus primeiros milhões de anos de existência. Mais interessante ainda seria se algo semelhante à vida fosse encontrado no Oceano de Mimas. Afinal, até hoje não sabemos quanto tempo é necessário para que a vida surja, ou seja, para que estruturas orgânicas primitivas capazes de se autorreplicar se formem a partir de matéria inanimada. Acredita-se que a vida na Terra tenha surgido há cerca de 4,2 bilhões de anos, ou seja, apenas 300 milhões de anos após a formação do planeta. Mas quem pode afirmar que a origem da vida realmente exige todo esse tempo? Acho que vocês já entenderam onde queremos chegar. Se a vida fosse descoberta no Oceano de Europa, isso seria algo extraordinariamente interessante.
mas por si só não nos aproximaria muito da resposta sobre quanto tempo a vida leva para surgir. Isso porque ali teria tido quase 4,5 bilhões de anos para se desenvolver. Por outro lado, se for confirmado que existe vida sob a superfície de Mimas, isso significará que o surgimento da vida não exige tanto tempo quanto vista em escala geológica. Ainda assim, mesmo que Mimas não abrigue nenhuma forma de vida, essa extraordinária lua de Saturno nos ensina uma lição muito importante. Até mesmo o corpo celeste, que à primeira vista parece ser o mais sem graça, pode esconder inúmeros mistérios. E basta investigá-lo um pouco mais de perto para que eles comecem a aparecer. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.